Bom dia, estão me ouvindo? Bom dia, Bianca. Bom dia, Marina. Bom dia, Giúlia. Bom dia, Maria Cristina. Bom dia, Davi. Bom dia, Francisco. Pessoal, nós vamos hoje, conforme combinamos, trabalhar o romance Hora da Estrela. E eu gostaria de alternar com vocês slide e livro, pode ser? Pode. Bom dia, professora. Bom dia, querida. Então, vamos lá. Coloquem o livro aí sobre a mesinha de vocês. Eu espero que já tenham conseguido concluir a leitura. Vamos lá. Pessoal, a linguagem clariciana é uma linguagem muito particular e tem algumas estratégias que auxiliarão na leitura. Se você conhecer essas estratégias claricianas, a sua leitura vai ser, consequentemente, uma leitura mais eficaz, tá certo? Então, eu vou entregar o material complementar para vocês, que é muito mais do que eu coloquei aqui nos slides. Opa! E eu vou, na próxima semana, entregar, tá bom? E hoje nós vamos começar a trabalhar aqui para... Só um minutinho enquanto eu compartilho a tela. Agora vai. Está carregando. Wait a minute, please. E aí a gente vai ter acesso a algumas dessas estratégias, tá bom? As estratégias claricianas, elas são similares às estratégias machadianas. Você vai ler Machado de Assis com um olho mais cuidadoso, com um olhar mais apurado, se você também tiver posse das estratégias machadianas. Pessoal, antes de começar, eu gostaria de mostrar para vocês, ó, deixa eu ficar em pé e dizer para vocês que eu vim hoje toda de pink até as unhas para fazer uma referência ao Outubro Rosa, tá certo? A campanha, justamente a questão do câncer de mama. Então, só para mostrar para vocês um pouquinho o meu look, que hoje foi estratégico. A Hora da Estrela, a maioria tem o livro que tem essa capa, não é o meu é esse aqui, capa dura, bonita, que traz alguns manuscritos. Olha aí a letra da própria Clarice Lispector, mas essa capa é bem original. É a Macabea ouvindo a Rádio Relógio, que era a predileta dela. Clarice Lispector por Clarice Lispector. A Hora da Estrela foi publicada em 1977 e é um romance, foi o último romance de Clarice, então ele tem alguns toques de autobiografia. Clarice é uma escritora profunda, é uma escritora intimista, é uma escritora pessimista e o livro assinala isso. Os fatos são sonoros, mas entre os fatos há um sussurro. É o sussurro que me impressiona. A vida é um soco no estômago. Eu não sou um intelectual, escrevo com o corpo. E o que escrevo é uma névoa úmida. Juro que este livro é feito sem palavras. É uma fotografia muda. Este livro é um silêncio, este livro é uma pergunta. Então, S de sussurro, S de sonoros, S de sutileza. Dá para você perceber que é justamente nas entrelinhas da literatura clariciana que ocorre a verdadeira riqueza. Pessoal, nós acabamos de estudar e fazer algumas questões sobre o romance romântico. Se você parar para comparar, a qual conclusão você vai chegar? Que o romantismo é muito maniqueísta, não é isso? É muito meio a meio. E o modernismo não. A terceira fase modernista, que é a fase da reinvenção da linguagem, é uma linguagem psicológica profunda e intimista. Eu vou já mostrar para vocês direitinho, em slides posteriores, o que vem a ser mesmo esse nome intimismo. Vive em Berna, na Suíça, entre 1946 e 49, ano em que nasceu seu primeiro filho, Pedro. Em 1948, publica o Lustre e em maio de 1948 termina A Cidade Sitiada. É uma pena eu não ter paciência de gostar de uma vida tão tranquila quanto a de Berna. É uma fazenda e o silêncio que faz em Berna parece que todas as casas estão vazias, sem contar que as ruas são calmas. Dá vontade de ser uma vaca leiteira e comer durante uma tarde inteira até vir à noite um fiapo de capim.
O fato é que não se é tal vaca, e fica se olhando para longe como se pudesse vir o navio que salva os náufragos. Em Berna, ninguém parece precisar um do outro, isso é evidente. É engraçado que, pensando bem, não há um verdadeiro lugar para se viver. Toda terra dos outros, onde os outros estão contentes. Então, dá para você perceber aqui que a palavra capim, se eu pegar esse i e colocar no quadro, não vou fazer isso agora que eu estou compartilhando a tela, mas você chega, faça isso aí no seu caderno ou no seu livro. O capim, quem é que come capim? Responda para mim. Oi? Quem é que come capim? Não ouvi, não. Quem come capim é burro, é animal, é isso? Então, observe que essa perspectiva intimista clariciana é uma perspectiva que coloca a Macabea nesse panorama na situação de instinto, né? A Macabea nordestina, ela é tosca, ela é extremamente primitiva. A Hora da Estrela é o último romance da escritora brasileira Clarice Lispector, publicado em 1977. Trata-se de uma obra instigante original de cunho autobiográfico, pertencente à terceira geração modernista. É classificada como um romance intimista, também conhecido como um romance psicológico, estilo em que a autora se destaca. Afinal, a obra de Clarice é marcada por suas emoções e sentimentos pessoais. Pessoal, é de suma importância saber esse significado, que é um romance intimista. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Acabamos de estudar a poesia romântica. Dentro das gerações que nós vimos do romantismo, primeira nacionalista, segunda byroniana e terceira condoreira, qual de todos os poetas que nós estudamos que você diria que é o mais intimista de todos? Vou dar um tempinho para você pensar. Qual dos poetas, dentre os poetas que estudamos, na sua opinião, qual deles é o mais intimista? Oi, oi? Alguém arrisca um palpite? Oi, meus amores, eu pausei o meu microfone um minutinho porque eu estava falando com a Aldeli, tá bom? Cecília Meirelles, romantismo. Felipe, dentre os poetas românticos, querido. Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Fagundes Varela, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire ou Castro Alves? Agora ficou mais fácil, agora afunilou um pouco. Álvares de Azevedo. Vocês lembram do poema Lembrança de Morrer? Quando em meu peito rebentasse a fibra que o espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente. O que é intimismo? Eu trouxe para vocês aqui numa letra lilás bem chamativa o conceito de intimista, que se refere ao intimismo, ao movimento literário que prioriza a expressão dos sentimentos mais íntimos, que tende a ser simples, que age de maneira espontânea, natural. Um espetáculo intimista. Eu coloquei aqui esse emoji charmoso de atenção, fique sabendo para a nossa coleção. A literatura intimista ou introspectiva enfoca o conflito do indivíduo na sua esfera consciente e também na inconsciente. Estas obras apresentam a mesma técnica de investigação da alma humana, desencadeada por Clarice Lispector e seus narradores, que se comunicam com o leitor através do fluxo de consciência. O fluxo de consciência é um jogo narrativo, é um jogo psicológico que faz com que os personagens mergulhem no seu próprio eu. Não vou mentir, de poeta intimista que realmente me marcou, eu só penso na Sylvia Plath. Muito bem. Boa alusão, Maria Cristina.
O processo criativo de Clarice. Primeira coisa, vou pedir esse ódio criativo emprestado. O que é que você precisa saber? O que é que você precisa assimilar? Que o processo criativo de Clarice é extremamente original. Em A Hora da Estrela, Clarice projeta suas angústias e medos pouco antes de falecer. Isso, claro, sem deixar marcada uma de suas singularidades como escritora, que é o aprofundamento psicológico das personagens. É justamente esse psicologismo que confere profundidade à escritura clariciana. Já vimos que a reflexão sobre o processo de criação dessa personagem, bastante representativa das contradições sociais, é tão eloquente, senão mais que a história de Macabea. Essa eloquência vem de Clarice via Rodrigo S.M., e vinda dela não há como dissociar a questão social de outra mais profunda metafísica. Também representada pela Macabea, nordestina feia, tosca, primitiva, porca, que não toma banho direito, com cara de tola, rosto manchado que pede tapa, um pouco encardida, pois raramente se lava, cheiro morrinhento. Macabea vive no limbo impessoal, inspirando e expirando. Ela era leve como uma idiota, só que não era, não sabia que é infeliz. É vida primária que respira, respira, respira. Pessoal, quem é que se compraz em respirar? O bicho bruto. O ser humano precisa de muito mais, não é isso? Lembrei daquela música do Titãs, não sei se vocês conhecem, Comida. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. Desejo, necessidade, vontade, necessidade, desejo. Essas e outras imagens, ao mesmo tempo grotescas e de uma humanidade que evoca, como diz Manuel Bandeira, o lirismo dos claus de Shakespeare, alternam-se com comentários do autor em estado de emergência e calamidade pública, como ele diz na dedicatória. Pessoal, o lirismo dos claus de Shakespeare, os claus são livres. E o lirismo que há na Hora da Estrela, principalmente relativo à nordestina, relativo à Macabea, é um lirismo bem original. A Macabea não se enquadra nem de longe naquele lirismo sentimental e piegas dos românticos. Não é uma personagem a ser, preste atenção, que interessante, não é uma personagem circundada de metáforas. Ela não é vista numa perspectiva idealizada nem idealizadora, mas é uma personagem crua, tosca, feia, bem diferente daquela perspectiva romântica em que há o maniqueísmo. De um lado, o bem, do outro lado, o mal. Simplesmente meio a meio, não é assim? Aqui você vai ter um poema muito belo do grande Manuel Bandeira, e eu trouxe esse poema justamente para a gente beber na fonte, porque aqui cita Manuel Bandeira, veja lá, o lirismo dos claus de Shakespeare, que é um dos últimos versos desse poeta modernista especial, que eu já mencionei em sala algumas vezes, e você pode e deve considerá-lo um dos arautos da modernidade. Ele é, com toda propriedade, representante da primeira fase do modernismo brasileiro. Os últimos versos, veja aqui, ó, o lirismo dos claus dos palhaços de Shakespeare. No poema poético, eu tenho certeza que tem uma coisa que... Desculpa, passei sem querer. Tem uma coisa de cara que chama a sua atenção, que é o título. Ah, professora, não estou vendo novidade nenhuma. Poética é uma das 6 funções da linguagem. Então, ao mesmo tempo que esse poema pode ser original, ele traz aí um toque de metalinguagem que é de se esperar. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público, com livro de ponto, expediente e protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas, todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais.
todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção, todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis, estofar do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico, de todo lirismo que capitula o que quer que seja fora de si mesmo. De resto, não é lirismo. Será contabilidade, tabela de cossenos, secretário do amante exemplar com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, que não conseguem fazer um 4, o lirismo dos claus de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Pessoal, o que é que essas categorias têm em comum? Os loucos, os bêbados e os claus de Shakespeare. Eles são livres. E a Macabeia é livre. É uma liberdade tolhida? É. É uma liberdade sofrida? É. Mas se você parar para ponderar, por B mais A Macabeia é livre. Então, esse poeta, não sei se vocês perceberam, nós que acabamos de estudar o romantismo, ele está dando um tapa de mão cheia na cara dos românticos, permitam-me a metáfora. Quando ele diz, estou farto do lirismo, cadê Conceição? Do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico. Qual é o lirismo namorador, pessoal? Sentimental demais, em que o amor é redenção, em que o amor é a máxima realização, em que se o amor não puder ser vivenciado, é preferível a morte. Político, raquítico, sifilítico. Lembra Noite na Taverna, os personagens de Álvares de Azevedo. De novo, vamos falar de Álvares de Azevedo, né, galera? Bem, deixa eu ver bem aqui uma coisa, porque eu quero fazer que nem eu fiz na outra sala. Perfeito. Nós vamos caminhar até o processo criativo de Clarice. Nós não vamos contemplar esse slide todo hoje, porque eu vou querer prestigiar quem está com o livro em mãos, que eu tenho certeza que é a maioria, que meus alunos são ninja. E nós vamos ler as passagens iniciais do livro, justamente a fala do personagem mais enigmático da paróquia aqui, que é o Rodrigo SM. Rodrigo SM é apaixonado por sua criatura. É que numa rua do Rio de Janeiro, peguei no ar de relance o sentimento de perdição no rosto nordestino. Pessoal, preste atenção nesse P, por favor. P de perdição, P de profundo, P de pessimismo. O Rodrigo SM, ele nem consegue escrever quando ele está bem. Se é um sentimento de perdição no rosto nordestina, ele escreve mal, angustiado, com a barba por fazer. Ao mesmo tempo, ela o deixa em estado de cólera, porque ela não reage. Cadê um pouco de fibra? Culpa profunda. E preciso falar dessa nordestina, senão sufoco. Ela me acusa e o meio de me defender é escrever sobre ela, enfim, de impotência diante da lama viva que constitui sua matéria. Para aproximar-se dela como uma consciência se aproxima de um corpo cariado, Rodrigo precisa tornar-se pobre, ficar insone, andar em farrapos, abster-se de prazeres. Precisa, mais que isso, identificar-se com ela, espelhar-se nela, contar-se enquanto a conta, já que é desta forma que Clarice Lispector procura obsessivamente transfigurar-se em outrem, materializar-se, enfim, em objeto, despojando-se de si mesma e de suas máscaras, espalhando-se, vejam aí as aspas, pelo vasto mundo. Por que vasto mundo está entre aspas? Porque é uma conhecida citação de um dos poemas mais belos de Drummond. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Os 13 subtítulos que a escritora acrescentou à obra podem simbolizar a inútil, no entanto, imprescindível tentativa de dizer as 1000 pontas desta estrela. Gente, olha que hipérbole bela. Please, puxa aí pela matemática. Puxa aí pela geometria. Uma estrela tem 1000 pontas? Eu acho que não. Perguntem para o mestre da geometria. Quem é, pessoal? Daniel, né? Cuja hora final se confunde com o momento em que se reconhece como subjetividade. Eles ajudam a receber os 1001
tons com os quais a hora da estrela é tecida, mergulhando o leitor em espanto, perplexidade e empatia. Vejamos, lendo cuidadosamente, a combinação entre lirismo, ironia, metalinguagem desencantada, tom burlesco e, sobretudo, registro de uma unidade dilacerada que deixam transparecer. A hora da estrela, ou a culpa é minha, ou ela que se arranje, ou o direito ao grito, ou quanto ao futuro, ou o lamento de um blue, ou ela não sabe gritar, uma sensação de perda ou assovio no vento escuro, ou eu não posso fazer nada, ou registro de fases antecedentes, ou história lacrimogênea de cordel, ou saída discreta pela porta dos fundos. Observe que todos esses títulos, ou melhor, os 13 subtítulos da Hora da Estrela, o que é que eles têm em comum? Eles têm em comum um latente pessimismo, lamento, assovio no vento, não posso fazer nada. Não é uma perspectiva alvissareira. A busca de fusão entre corpo e consciência, coisa e palavra, objeto e sujeito, o outro e eu, aqui representada por Macabé e Rodrigo S.M., Clarice Lispector talvez seja o mais marcante traço de nossa escritora. Como veremos também em outras narrativas, seus personagens confundem-se com seus narradores, empenhados em trazer à luz identidades sempre errantes, mutantes, em fuga de enquadramentos mutiladores à procura de uma unidade sempre fragmentária. Unidade, enfim, entre ser e saber que se é. Viver e escrever, escrever e ler. Usar a palavra para que dela ressoe o que silencia e assim se atinja a máxima potência significativa. Trata-se, como estamos vendo, de paixão. Observe que esse P de paixão está propositalmente maiúsculo, porque não é uma paixão qualquer. É uma paixão extrema, é uma paixão de imensidade que simplesmente conduz a uma outra dimensão. Bem, aqui é um enquadramento de Clarice na terceira geração do modernismo brasileiro, e embora eu tenha falado para vocês que aqui nós íamos até o processo criativo, como o nosso tempo está relativamente tranquilo ainda, eu gostaria de mostrar para vocês uma segunda perspectiva clariciana, que é de um conto muito belo, que eu recomendo muito a leitura pessoal, chamado Amor. A Ana se sente amada a partir do momento que ela consegue ir cumprindo as tarefas domésticas, levar os filhos para a escola, esperar o marido ao meio-dia sorrindo de fome. O bonde se arrastava, em seguida estacava. Até o Maitá tinha tempo de descansar. Foi então que olhou para o homem parado no ponto. A diferença entre ele e os outros é que ele estava realmente parado. De pé, suas mãos se mantinham avançadas, era um cego. Então ela viu, o cego mascava chicles, veja aí as reticências. Inclinada, olhava o cego profundamente, como se olha o que não nos vê. Ele mascava goma na escuridão. O movimento da mastigação fazia-o parecer sorrir e, de repente, deixar de sorrir. Sorrir e deixar de sorrir. Como se ele a tivesse insultado. Ana olhava-o. E quem a visse teria a impressão de uma mulher com ódio. Mas continuava a olhá-lo cada vez mais inclinada. O bonde deu uma arrancada súbita, jogando-a desprevenida para trás. O pesado saco de tricô despencou-se do colo, ruiu no chão. Ana deu um grito, o condutor deu ordem de parada, antes de saber do que se tratava. O bonde estacou, os passageiros olharam assustados. O que chamava de crise viera afinal, e sua marca era prazer intenso com que olhava agora as coisas sofrendo espantada. O calor se tornara mais abafado, tudo tinha ganho uma força e vozes mais altas. Na rua Voluntários da Pátria parecia prestes a arrebentar uma revolução. As grades dos esgotos estavam secas, o ar empoeirado, um cego mascando chicles, mergulhar o mundo em escura sofreguidão. Em cada pessoa forte havia ausência de piedade pelo cego e as pessoas assustavam-na com o rigor que possuíam. Junto dela havia uma senhora de azul com um rosto. Desviou o olhar depressa. Na calçada, uma mulher deu um empurrão no filho. Dois namorados entrelaçavam os dedos sorrindo. E o cego? Ana caíra numa bondade extremamente dolorosa. Pessoal, olha esse final. A gente nem precisa ir muito longe. Ana caíra numa bondade extremamente dolorosa. Deixa eu fazer uma pergunta difícil para vocês. A bondade é para ser um sentimento doloroso?
Cadê a Ana Luísa? Tá me ouvindo, Ana? Sim, normalmente não é para ter um sentimento doloroso, é para ser, a bondade é para ser algo que traga satisfação. Linda. A bondade é para ser algo que traga satisfação. Você concorda com com a Ana Luísa, Lucas? Tá me ouvindo, Lucas? Ligue, please, seu microfone. Geralmente as meninas são mais participativas. Eu queria ouvir um pouco os meninos hoje. Tá me ouvindo, Lucas? Você quer falar no chat? Tá me ouvindo, não? Mas observe que a perspectiva, eu não quero ir para o quadro agora, mas a perspectiva, pessoal, é uma perspectiva eminentemente Desculpe, não é uma perspectiva eminentemente maniqueísta como lá no romantismo. No romantismo existe o mocinho, existe o bandido, existe o herói, existe o vilão, e aqui não. O seu estilo é marcado pela inovação. Tainara falou alguma coisa? Eu acho que não, é para ser algo tanto bom para a pessoa que faz a bondade, com aquela que está recebendo. Muito bem, Tainara. Só que uma bondade dolorosa, bem aqui, eu vou, inclusive, depois de sua observação, voltar ao ponto, ó. Ana Caíra é uma bondade extremamente dolorosa. Essa bondade dolorosa é uma bondade sofrida, né? Como? Tudo bem, querida. Como aquela que está recebendo. Tudo bem, entendemos. Aí caberia como, caberia quanto. Na verdade, a Ana ela é arrancada do talo, permita-me a expressão. Ela vai comprar ovos para o jantar, puf, os ovos caem tudinho no chão. Depois de um freio brusco do bonde, cai, quebra tudinho. Aí ela desce lá no Jardim Botânico e olha para as árvores imensas e cai na pequenez do mundinho dela, pessoal. Não eram as árvores que eram grandes, o mundo dela era até pequeno demais. O mundinho doméstico. Do you understand? Clarice Lispector é uma das escritoras mais aclamadas da literatura modernista brasileira. De origem ucraniana, Lispector veio para o Brasil quando ainda era uma criança de colo e se interessou pela literatura logo que aprendeu a ler e escrever. Com sua escrita intimista, Clarice surpreendeu ao colocar o inconsciente nos seus escritos. Olha aí que coisa louca, pessoal. Meus amores, deixa eu ver. Eu queria tirar o compartilhamento de tela. Como é que eu faço? Quem é que me orienta? Que eu quero ver vocês direito. É lá na setinha, é. Bem, eu vou agora. Eu quero agora mostrar para vocês, ou melhor, eu quero ler com vocês os trechos do livro. Vocês estão com o livro em mãos? Estão? Sim. O meu é esse, ó. Eu não posso dizer a página porque eu creio que seja diferente da maioria do que vocês têm. Porque o que vocês têm é esse bem aqui, não é? Eu vi uma edição belíssima ali no primeiro C, que não era essa, mas eu acho que a maioria tem esse aqui. Acertei da Macabé escutando o radinho? Pessoal, então começando do começo. E... Página, página, página. Lá na página 47, tudo no mundo começou com um sim. Alguém pode ler para mim? Quem é que está com o livro em mãos? Oi, oi. Qual a página, professora? Como é minha flor? Qual a página? É bem no início. Eu não posso dizer a página para você porque minha edição é essa, ó, é diferente. É depois, tudo no mundo começou com um sim, achou?
Encontrou? Achou, Ana Luísa? Ainda não. Davi Rodrigo? Página 11. O Davi partilhou aqui a página com a gente. Agora achou? Pronto, achei. Lê, please, pra gente, Ana. Tudo no mundo começou como um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história, e havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Que ninguém se engane, só consigo a simplicidade através de muito trabalho. Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, continuarei a escrever. Como começar pelo início se as coisas aconteceram antes de acontecer? Se antes da pré-pré-história já havia os monstros apocalípticos, se antes essa história não existisse, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Deus é o mundo. A verdade é sempre o contato interior e inexplicável. A minha vida é mais verdadeira e irreconhecível, extremamente interior, e não tem uma só palavra que signifique. Meu coração se esvaziou de todo desejo e reduziu-se a próprio último ou primeiro pulsar. A dor de dentes que perpassa essa história deu uma fisgada funda em plena boca nossa. Então eu canto alto, agudo, uma melodia sincopada e estridente. É minha própria dor. Eu que carrego o mundo e a falta de felicidade. Please. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida inventada pelas nordestinas que andam por aí como montes. Continua? Sim, mais um parágrafo, please. Como eu irei dizer agora, essa história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio venho aos poucos descobrindo os porquês. É visão da iminência de quê? Quem sabe se mais tarde saberei. Como que estou escrevendo na hora mesmo em que sou lido. Só não inicie pelo fim que justificaria o começo, como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. Muito bem, Ana. Aqui tem uma porção de coisas para observarmos, pessoal, a começar pelo começo, literalmente. Veja aí no primeiro parágrafo tem uma coisa muito interessante, ó. Havia o nunca e havia o sim. Substitua esse nunca para mim. Oi, oi. Havia o não e havia o sim. Pensar é um ato, sentir é um fato. Pessoal, essa frase aqui é belíssima. Inclusive, o Iardo, lá da turma C, falou uma coisa que eu até me arrependi de não ter copiado do jeito que ele disse, que ele falou tão lindo. Ele disse, deixa eu ver, eu não vou conseguir dizer da mesma maneira, mas ele falou que os sentimentos eles não podem ser mensurados, porque os sentimentos muitas vezes é que desencadeiam os fatos e não do contrário. Ele falou assim uma coisa muito linda, que o sentimento ele é algo muito original, é por isso que a escritura de Clarice é original. Pessoal, deixa eu dar um exemplo bem aqui de uma coisa muito doida que vocês vão achar, professora, como assim? Eu tenho certeza que quem lê o livro, quem chegou lá ou quem vai me escutar, vai achar no mínimo absurdo e até patético o que eu vou falar. O namorado da Macabea, gente, olha como eu vou mostrar aqui a figura para vocês. Como é uma figura exótica, só pela cara do rapaz, aqui é o filme, né? A Hora da Estrela. Deixa eu mostrar bem aqui a estampa. Olha aqui, pessoal. Esse aqui é o famoso Olímpico de Jesus. Só o nome dele é Olímpico. Olimpo remete a quê? Poder, né? Figuras mitológicas. Ele levanta a Macabea com a mão direita e não sustenta a força dela e ela cai. Ela se suja de lama e fica com a boca também suja de sangue. E na hora que ela levanta do chão, você sabe o que ela faz? Ela pede desculpas. Ele derrubou ela e ela pede desculpas. Pensar é um ato, sentir é um fato. Quem derruba o outro é que tem que pedir desculpas.
Porém, a Macabé age de uma forma completamente diversa. E essa aqui, ó, já que eu mostrei essa tela para vocês, é a Madama Carlota, que é a cartomante que a Macabé procura. Pessoal, esse é o José Dumont, que é um dos atores brasileiros mais famosos, mais talentosos. E essa aqui é a Fernanda Montenegro. Ela fez a Madama Carlota, que seja cartomante, olhe para minha mão, seja charlatã, seja caricatura. Ela é uma personagem completamente caricatural. É aquela figura burlesca, mentirosa, como foi falado na outra sala, meu Deus. Falaram ser ali na turma que eu esqueci, mas falaram ser genial lá também. Que não sabe coisa nenhuma do futuro, não faz predição nenhuma do futuro e engana os outros desavergonhadamente. E a Fernanda Montenegro fez lindamente a Madama Carlota. Pessoal, quem já chegou lá na leitura, ou quem já terminou, sabe como é que a Madama Carlota recebe a Macabéa? Macabéazinha, meu amorzinho, você aceita um cafezinho? Mas isso é falso, porque se ela nem conhecia a Macabéa, ou mal conhecia a Macabéa, ela não é a pessoa mais apropriada para manifestar carinho. Vamos ler mais um pedaço? Escrevo continuando, tá bom? Por enquanto eu não vou pular. Escrevo nesse instante com algum prévio pudor, por vos estar invadindo com tal narrativa tão exterior e explícita, de onde, no entanto, até sangue afante tão vivo de vida poderá, quem sabe, escorrer e logo se coagular em cubos de geleia trêmula. Será essa história um dia o meu coágulo? Que sei eu. Se há veracidade nela, e é claro que a história é verdadeira, embora inventada, que cada uma reconheça em si mesmo, porque todos nós somos um, e quem não tem pobreza de dinheiro tem pobreza de espírito ou saudade, por lhe faltar coisa mais preciosa que ouro. Existe a quem falte o delicado essencial. Como é que sei tudo que vai seguir e que ainda eu desconheço, já que nunca o vivi? É que numa rua do Rio de Janeiro peguei no ar de relance o sentimento de perdição no rosto de uma moça nordestina. Sem falar que eu em menino me criei no Nordeste, também sei das coisas por estar vivendo. Quem vive sabe, mesmo sem saber que sabe. Assim é que os senhores sabem mais do que imaginam e estão fingindo de sonsos. Proponho-me a que não seja complexo o que escreverei, embora obrigada a usar as palavras que vos sustentam. A história determina com falso livre-arbítrio. Vai ter uns 7 personagens, e eu sou um dos mais importantes deles, é claro. Eu, Rodrigo SM. Relato antigo, este, pois não quero ser modernoso e inventar modismos à guisa de originalidade. Assim é que experimentarei com os meus atos uma história com começo, meio e gran finale, seguido de silêncio e de chuva caindo. Olha que loucura, pessoal. História explícita, exterior e explícita, sim, mas que contém segredos, a começar por um dos títulos, Quanto ao Futuro, e é precedido por um ponto final e seguido de outro ponto final. Não se trata de capricho meu. No fim, talvez se entenda a necessidade do delimitado. Mal e mal vislumbro o final, que, se minha pobreza permitir, quero que seja grandioso. Se em vez de ponto fosse seguido por reticência, o título ficaria aberto a possíveis imaginações vossas, porventura até malsãs e sem piedade. Bem, é verdade que também eu não tenho piedade do meu personagem principal, a nordestina. É um relato que deseja o frio, mas tenho o direito de ser dolorosamente frio e não vós. Por tudo isto é que não vos dou a vez, não se trata apenas de narrativa. É, antes de tudo, vida primária que respira, respira, respira. Material poroso. Um dia viverei aqui a vida de uma molécula com seu estrondo possível de átomos. O que escrevo é mais do que invenção. É minha obrigação contar sobre essa moça entre milhares delas. E dever meu, nem que seja de pouca arte, revelar-lhe a vida. Porque ao direito ao grito, então eu grito. Pessoal, eu vou chegar com vocês até o parágrafo em que ele explica, o narrador, o porquê de um narrador masculino. Por que que Clarice deu voz e vez
Ao Rodrigo SM. Eu Grito. fiquei desesperado. Oi, quem foi que falou? Pessoal, microfone ligado. E bora desligar os microfones aí, galera. Pessoal, só um parêntese, se tiver alguém aqui online que faça parte da Selma, hoje tem Selma, tá bom? Às 19 horas e o conto de hoje é a cartomante. Grito puro e sem pedir esmola. Sei que há moças que vendem o corpo única posse real, em troca de um bom jantar em vez de um sanduíche e mortadela. Mas a pessoa de quem falarei mal tem corpo para vender, ninguém a quer. Ela é virgem, inócua, não faz falta a ninguém. Aliás, descubro eu agora, também eu não faço a menor falta. E até o que escrevo, um outro escreveria. Um outro escritor, sim, mas teria que ser homem, porque escritora mulher pode lacrimejar a piega. Gente, o que é que vocês acham dessa justificativa, hein? Um outro escritor, sim, mas teria que ser homem, porque escritora mulher pode lacrimejar piegas. E em que posição Clarice está colocando a figura feminina? Fraca? Sentimentaloide, Lucas André? Professora, eu acho que, de uma certa forma, ela não está colocando a mulher como uma figura fraca, mas sim como se a mulher ela fosse mais passível de se colocar no lugar da personagem principal da Macabeia e sentir as dores da Macabeia, como se o Linda. homem ele fosse mais apático em relação a tudo isso. Mas no decorrer da história, existem muitos momentos em que o próprio Rodrigo SM, ele diz que ele tem que parar de escrever, que ele não consegue mais porque ele está ficando angustiado com toda a história. Como se ele também tivesse se colocando no lugar de Macabeia de uma certa perspectiva. Olha aí, perfeita fala da Ana. Irretocável, Ana. Não é bem a questão de uma narradora, de uma figura feminina, né, ser frágil. É muito mais a questão da mulher ter empatia, se colocar no lugar da outra. Foi isso que você falou, Ana? E o Sim. próprio o Rodrigo SM, em alguns momentos, ele tem que parar a narrativa para continuar. E, gente, uma coisa que eu não sei se vocês notaram também é que ele não consegue falar da Macabea, esse fato é interessante, ele é marcante, se ele estiver bem. Vocês já notaram isso? Ele só fala da Macabea se ele estiver mal, barba por fazer, angustiado. Pessoal, eu vou voltar bem aqui para a gente avançar um pouquinho mais nos slides. Deixa eu checar onde paramos. Paramos aqui. E quanto mais a gente terminar os slides hoje, melhor para a gente ficar só no livro nas próximas aulas. A Hora da Estrela é um livro da escritora Clarice Lispector, nascida na Ucrânia e naturalizada no Brasil. A história conta sobre Macabea por meio do narrador Rodrigo SM. Clarice Lispector era uma escritora da terceira geração do modernismo. Seu primeiro romance foi publicado quando ela tinha apenas 17 anos e ela faz parte da linha do romance psicológico ou intimista. A Epifania é a grande matéria-prima das obras de Clarice. Nesse tipo de romance, o interesse é voltado para os conflitos psicológicos internos das personagens ou do narrador, sejam eles conscientes ou inconscientes. O diálogo interno é preferido ao externo, a vida interior é mais explorada ao que se passa ao redor das personagens. O romance intimista teve seus expoentes em Marcel Proust e Virginia Woolf, e no Brasil o nome principal é esse célebre aqui, Clarice Lispector. Pessoal, outra estratégia que você não pode deixar passar é o fluxo de consciência. Mais que os fatos em si, é matéria essencial para o romancista que busca por meio de seus personagens expor conflitos internos. A crise existencial e a introspecção causada por essa crise parecem ser as matérias que dão início às obras de Clarice Lispector, né? O fluxo de consciência, o jorro de consciência é justamente o que vai justificar o que nós vimos naquela hora. Pensar é um ato, sentir é um fato. É o jorro de consciência. Pessoal, me tirem bem aqui uma dúvida.
Eu mostrei para vocês na aula passada o romance Angústia, de Graciliano Ramos, que eu estava lendo. Vocês lembram? Mostrei, não mostrei? Mostrou. Pois, Ana, eu estou com ele muito fresquinho na minha cabeça, porque eu não terminei a leitura ainda. Ele tem quase 400 páginas, 360 e alguma coisa. E como a gente lê corrigindo, elaborando e trabalhando, não é uma leitura tão rápida assim. O Luiz da Silva, que é o protagonista, pessoal, o fluxo de consciência dele é uma loucura. Ele descobre que a Marina, que era a mulher, a pretendente dele, nem sei como dizer, porque eu não vejo relação de afeto, era com quem ele queria casar, ele descobre que ela está grávida. E vocês sabem como é que ele descobre a gravidez da Marina? Ela tomando banho. Me diga bem aí como é que ele descobre a gravidez de uma pessoa ela banhando. Ele ficava ouvindo que o banheiro era bem colado na casa dele, e antes ela se lavava e a água escorria, e ele imaginava pelo barulho da água até onde ela estava lavando, permitam-me. É sério, isso está na narrativa, não são palavras da professora Conceição. E depois ele percebe uma diferença. Ele percebe que a água cai menos, por quê? Porque ela passa metade do banho vomitando. Ele escuta o barulho dela vomitando. E aí ele descobre, logo ele, né, que tem uma sede de vingança no arquirrival dele, que é o Julião Tavares, descobre que ela está grávida. E grávida de quem? Do Julião Tavares. E aí ele já vem nutrindo pelo Julião, pessoal, uma sede, um desejo desenfreado, um misto de ódio e vingança. E ele termina planejando, pasmem, matar o Julião. Pessoal, terminem a leitura, tragam um livro na próxima aula, acabou de bater. Bye.